Eu saúdo a todos na verdadeira paz do nosso Salvador. O assunto que eu queria compartilhar é o que eu tenho aprendido nessa semana. É uma pergunta que eu tenho feito e buscado, nas Escrituras, essa resposta. A igreja que nós conhecemos hoje como a sua forma de uma instituição, aonde que ela se encaixa no plano de salvação que Deus traçou para o homem. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que ele não disse assim? A igreja é o caminho, a igreja é a verdade, a igreja é a vida. Ninguém se chega a Deus senão pela igreja. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se você encontra alguém que é um religioso, alguém que frequenta uma igreja, e você diz que você não frequenta uma igreja e não acredita que a igreja é necessária para que você tenha salvação, elas não vão concordar com você e não vão confirmar que você é salvo porque você não frequenta uma igreja. Ou seja, é o mesmo que ela estivesse dizendo que o caminho para se chegar a Deus é a igreja. E as Escrituras diz que o caminho para se chegar a Deus, o Salvador, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não a igreja. Mas tudo bem, as pessoas podem chegar e dizer assim: mas para se chegar a Deus, você tem que crer no Filho dele. Ele, o Filho de Deus, é o caminho. Mas qual é o caminho para que eu chegue ao Salvador? Ou seja, Jesus é o caminho para se chegar ao Pai, e o caminho para se chegar ao Filho é a igreja. Mas também não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que para se achegar ao Salvador, para ser discípulo do Salvador, o caminho não é uma igreja institucional, é sim o amor com que nós tenhamos um para com os outros. E nisso vamos ver várias partes das Escrituras que elas dizem que nisto são manifestos os filhos de Deus, aqueles que amam a justiça e amam uns aos outros. Mas vamos mostrar cada parte. Mas primeiro, eu queria fazer até uma simulação de uma pergunta, que quando você encontrar uma pessoa religiosa que acredita que precisam frequentar uma igreja para ter a salvação, você faz essa pergunta que nós vamos colocar agora, e dependendo da resposta dela, vai existir um argumento. Devemos fazer esse tipo de pergunta: frequentar uma igreja é necessário para ter a salvação? Se a resposta for não, que não é necessário, então o argumento a ser levantado será: então por que eu devo ir e levar outras pessoas à igreja se ela não é necessário para a salvação? Mas se a resposta for sim, o argumento é outro. Então você está me dizendo que só o sacrifício do Messias não é o suficiente para a salvação? Bom, este gráfico que eu criei pode até parecer um pouco tonto, mas se você for parar para pensar bem, você vai perceber que quando você faz esse tipo de pergunta, se a igreja é necessária para que um homem se achegue a Deus, você vai perceber que isso vai te levar para caminhos muito mais abertos do que parece. Por exemplo, se a pessoa dizer que a igreja não é necessária para que a gente se achegue a Deus, então não existe nenhum motivo para que a gente vá à igreja ou leve as pessoas para lá. Mas se a pessoa disser que é preciso frequentar uma igreja para agradar a Deus, como muitos e a maioria dos religiosos fazem, então ela está dizendo que Jesus, o sacrifício do Messias, não é o suficiente para que o homem se salve. E você entende que esse caminho que dizem que a igreja é o caminho para Deus, então existe uma usurpação nisso, porque o único caminho que dizem é que Jesus é o caminho para Deus e não a igreja. Então nesse caso, o que acabam fazendo? Acabam subjugando Jesus à igreja, ou seja, dando a entender que a igreja é muito mais importante do que o próprio Messias, que só crer no Messias não é o suficiente,
que só crer no sacrifício dele não é o suficiente. Você precisa frequentar uma igreja. Então existe uma heresia. Isso aí não é das escrituras, isso não faz parte dos ensinamentos de Cristo. Se você falar que não existe uma necessidade de frequentar uma igreja, eles vão falar que o herege é você. Mas se você for parar para pensar, eles são os hereges, porque eles colocam a igreja como um ponto de salvação, sendo que o ponto necessário de salvação é Jesus. Ele diz que o caminho para se chegar a Deus é a igreja. Mas a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então ele diz que ele é o caminho. Mas vamos mostrar um outro gráfico que vai representar melhor essa ideia. Que tudo bem, eles podem até dizer, né, que para se chegar a Jesus nós precisamos de uma igreja. Mas vamos ver esse gráfico agora que vai representar melhor a ideia. Muitos podem dizer que o caminho para Deus é a igreja, que a casa de Deus nos leva para o próprio. Mas no Evangelho de João 14:6 está dizendo: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos que as Escrituras diz que o caminho para se chegar ao Pai é Jesus, o Filho. Mas muitos podem argumentar o seguinte, que Jesus nos leva a Deus, mas quem nos leva a Jesus é a igreja. Mas também não é o que as Escrituras dizem. Elas dizem: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. João 3:10. Então nós vemos que essa ideia de que a igreja nos leva a Jesus e Jesus a Deus não é algo que as Escrituras aprovam, porque o que as Escrituras nos dizem que o caminho que nos leva a Jesus é crer no Filho e que devemos amar a justiça e que devemos amar ao próximo. Fazendo essas coisas será o caminho que nos levará ao Filho e o Filho ao Pai. Muitos buscam outro caminho para se chegar a Deus, a igreja como instituição. Por isso que elas se submetem a um líder humano, por isso que elas cumprem doutrinas e mandamentos humanos, por isso que elas dão dízimos aos homens e participam de rituais vazios e frequentam cultos.